Olá, sou a Lucejane, professora, psicopedagoga e cursista de Mídias na Educação pela Universidade Federal do Estado de Goiás. Estamos aqui para poder apresentarmos uma atividade proposta pelo professor Dr. Cleomar Rocha, da disciplina Sociedade, Cultura e Tecnologia do nosso curso de Mídias, onde nós iremos traçar um paralelo entre as ideias de Lúcia Santaella e Marcelo Taz, apresentador do programa CQC, que também fala sobre cultura digital no livro culturadigital.br. Marcelo Taz tem uma entrevista nesse livro, onde ele diz que nós valorizamos demais o digital e acabamos nos esquecendo de que tudo é cultura e que nós devemos ser bastante cautelosos, ser bastante cuidadosos, pois vivemos em uma era muito especial. Esta era, ela é subestimada por preconceituosos que sentem medo desta grande virada e não aceitam os novos equipamentos tecnológicos como um veículo de comunicação. E ela também é subestimada por pessoas que começam a crer, a acreditar que qualquer um que faz uso das ferramentas disponíveis acaba se tornando um gênio. Taz fala sobre a questão de que tudo na cultura digital é ferramenta e, independente do uso de uma ou de outra ferramenta, o importante será a história contada através desta ferramenta escolhida. E que para a história veicular nesse meio, é necessário saber fazer uso das máquinas disponíveis. Lúcia Santaella nos fala que mídias se referem aos meios, aos suportes materiais ou aos canais físicos por onde as linguagens oral ou visual tomam forma e passam a transitar. Ela também ainda nos coloca que mídias são componente menos importante se forem vistos como o primeiro a ser reconhecido no processo comunicativo. Tanto Taz quanto Santaella vêm nos mostrando argumentos relevantes no que se refere ao uso das mídias ou das ferramentas, pois ambos consideram estas como superficiais no processo de comunicação. Taz compara em sua entrevista o termo relevância com audiência. Segundo ele, muitas pessoas surgem na televisão, possuem blogs que são muito visitados e mesmo assim não possuem relevância. Ou seja, ele sugere ainda a substituição do termo audiência por relevância, pois na atualidade em que nós vivemos, nós buscamos por quem tem relevância, por quem tem persistência, permanência nas mídias, principalmente com relação à internet, onde é muito fácil se ganhar audiência de um dia para o outro, mas é muito difícil de mantê-la. Marcelo Taz nos aponta a questão do discernimento como sendo o principal produto para esta era de gigantescas montanhas de informação. E ele nos diz que nós precisamos discernir, compreender, diferenciar tais informações para que não nos percamos nesta nova era tecnológica. O apresentador nos fala sobre a construção do discernimento. Ele diz que talvez o discernimento possa ser construído na educação, mas isso vai depender de como as pessoas que a planejam irão tratar este novo mundo. Taz nos aponta, nos conta que o professor de antes chegava à sua sala de aula como o detentor de todo e qualquer conhecimento. E os alunos eram apenas uns receptores daquele conhecimento. Então, o professor chegava, explanava aquilo que tinha que ser trabalhado, realizava uma bateria de atividades, de exercícios de memorização, e ao final de todos esses exercícios, eles eram testados para certificar de que o conhecimento que o professor havia sido
transmitido realmente ficou ali em seus cérebros, memorizados. Hoje, o professor não é mais o proprietário do conhecimento. E se ele ainda pensar assim, ele será excluído desse novo mundo, dessa nova era, pois as informações estão por aí. Elas se encontram disponíveis nos mais diversos canais de comunicação. E o discernimento será encontrado na rede. O professor, então, deverá assumir um papel de produtor de insights. Esta será a nova função do professor nessa atualidade. Ele deverá conduzir os seus alunos como um mediador do conhecimento e o aluno deverá buscar este conhecimento em um dos mais diversificados veículos de informação. Ainda com relação à função do professor, citamos aqui uma estudiosa de nome Lúcia Aranha, onde em sua publicação de 1996, ela vem nos afirmar que os novos recursos tecnológicos não devem ser usados somente como instrumentos, devem também serem capazes de desencadear transformações estruturais na velha escola. Desta forma, então, a função do professor será revitalizada e o professor vai se libertar daquela aula de saliva e giz e vai passar a estimular o aluno e este aluno vai assumir uma nova postura, menos passiva e mais dinâmica dentro das atividades a serem desenvolvidas na busca do conhecimento. Voltando a Santaella, ela nos relata que alguns atores consideram a pós-modernidade como a característica identificadora da cybercultura ou da cultura digital. Outra característica que ela nos aponta é que na cultura digital está ocorrendo a convergência das mídias e que este é um fenômeno distinto da convivência das mídias, que é típica da cultura das mídias. Nós podemos, então, afirmar que vivenciamos hoje uma confraternização geral de todas as mídias, desde cultura de massas até mesmo a cultura digital. E conforme Santaella nos afirma, ela relata que é a convergência das mídias na coexistência da cultura de massas e a cultura das mídias, e estas últimas em plena atividade, que tem sido responsável pelo nível de exacerbação que a produção e a circulação da informação atingiu nos nossos dias e que é uma das marcas registradas da cultura digital. Espero que eu tenha atingido os objetivos da atividade proposta e desde já agradeço aqueles que acessarem este vídeo e comentarem e tenham todos uma boa semana e um bom momento de estudo para que nós possamos nos qualificarmos melhor ainda dentro desse processo de formação digital